Olá, muito boa noite. É com grande alegria que chegamos para mais um Dormindo com Deus. Lembrando que o nosso tema é dormir em paz, porque aquele que não dorme, esse te guarda em cada momento da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Antônio e vamos juntinhos até às 11 da noite. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu quero mandar aí os meus sentimentos à família da Jean. Hoje ela perdeu a sua mãezinha, Dona Maria das Neves, o qual estivemos orando por um bom tempo. E ela já está junto com o Senhor. Cremos que nessa noite o anjo do Senhor veio buscá-la. Como diz a palavra de Deus, o anjo do Senhor veio buscá-la e ela foi para o seio de Abraão. Que o Senhor possa fortalecer a família nesses dias e o Espírito Santo possa ser o consolo desta serva especial do Senhor, que é a Jean, e que o seu paizinho fica nesses dias agora sem a sua companheira de anos, e cada um descobre uma maneira de enfrentar as situações difíceis da vida. Esse casalzinho, já com a idade avançada, enfrentou os momentos terríveis do câncer, pactuando como 1h da manhã, fazendo oração os dois juntos. E mesmo quando ela estava sofrendo com dores, ele dizia: pode ficar sossegada que eu oro por mim e por você. Veja só como Deus é tremendo, né? E faz coisas que a gente nem imagina. Na aflição podemos ver pessoas clamando ao Senhor, e o Senhor responde, ilumina e dá a vitória. Olha, talvez está um pouquinho difícil de você enxergar, mas o texto aqui é de João 24, 29, ou 20, 24 a 29. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Hoje, o encontro que nós temos está em João, capítulo de número 20, verso de número 19 a verso de número 31. O encontro de Jesus com os seus discípulos. E eu quero ver com você nessa noite e vamos aprender juntos alguns pontos. E diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo de número 20, verso de número 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, ele mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E se de algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E então os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo
e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Puxa vida, estamos diante de um texto em que narra a ressurreição de Jesus. De uma maneira maravilhosa, o Senhor se coloca no meio deles, no primeiro dia da semana, que naquele momento era um domingo, com portas trancadas, mas as portas não puderam segurar o nosso Senhor. E o texto nos revela, então, que Jesus fez uma série de coisas durante esse momento que Jesus esteve com eles de portas fechadas. Mas Tomé não estava. E eu quero trazer aqui, para que a gente possa meditar sobre a figura de Tomé. O que Tomé perdeu que nós não podemos perder de maneira nenhuma? O que Tomé perdeu e que eu e você nós não podemos perder em hipótese alguma? E nessa aparição de Jesus, vemos um dos discípulos que perdeu coisas fundamentais. A primeira delas é que Tomé, quando nós olhamos para o verso de número 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava quando Jesus veio. Então os discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé não estava. O que é que Tomé perdeu naquele dia em que Jesus apareceu e que nós não podemos perder de maneira nenhuma? Primeiro, Tomé perdeu a doce comunhão com o Mestre e com os demais discípulos. Estando, o texto diz, verso de número 19 do capítulo 20, estando os discípulos reunidos. É bem verdade que nós não podemos estar reunidos nesses dias, mas graças a Deus que, se você está vendo esta mensagem, ouvindo esta mensagem, nós estamos juntos, reunidos em volta da palavra de Deus. Mas nós não podemos estar juntos, não podemos estar na igreja. E eu tenho sentido falta de algumas coisas que existem na igreja. A primeira delas é a comunhão. A comunhão. E Tomé perdeu a comunhão. Eles estavam reunidos e Jesus se coloca entre eles com as portas fechadas. A igreja também oferece conforto e consolação. E uma das coisas importantes que estão se colocando sobre as portas da igreja fechada nesse momento de pandemia é justamente a questão do conforto e a consolação das pessoas. Pessoas entristecidas, cabisbaixas, sem esperança. E o que a igreja oferece é justamente o conforto e a consolação. Mas Tomé perdeu, ele não estava, os discípulos estavam reunidos, mas perdeu o conforto e a consolação. Olha, está tão difícil nesses dias que nem mesmo a gente consegue ter o conforto e consolação no momento da hora da morte. Hoje, estando ali com a Jean, fazendo o sepultamento, tinha que ter no máximo 10 dentro da sala, ficou mais 10 para o lado de fora de um lado, mais uns 10 para o lado de fora do outro. Nós não podemos estar juntos para ter o conforto e consolação. Mas a igreja é um lugar onde isso existe. E Tomé havia perdido. Também a igreja oferece inspiração. Apesar de todo medo, os discípulos estavam reunidos. Significa que a igreja oferece inspiração.
Mas Tomé perdeu esta comunhão. Olha, uma das coisas importantes: não perca a comunhão de maneira alguma. Logo vamos voltar, esteja você bem firme e firmado. Um dos discípulos não estava. Ele não estava. E quando os outros disseram o que havia acontecido, ele disse: olha, se eu não tocar do lado, não tocar nas mãos, eu não vou acreditar. E é por isso que eu coloco essa figura aqui. Que Tomé, ele só iria acreditar se pudesse tocar. A segunda coisa que Tomé perdeu a oportunidade de ver Jesus. Perdeu a oportunidade de ver Jesus. Eu tenho ouvido, e hoje ali mesmo no cemitério eu ouvi a seguinte frase: eu estou com saudade da igreja. Saudades. Tomé não foi a esse culto de portas fechadas e perdeu a oportunidade. E qual a oportunidade? De ver Jesus. Os discípulos viram ao Senhor. Jesus se colocou no meio deles com as portas trancadas. E um dos pontos importantes é que quando vamos à casa do Senhor, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, não é para ver o pastor Marco. Aliás, eu já estou de cabelo branco, usando óculos, meio surdo. Não é. Também não é para ver fulano ou beltrano. O que é importante é ver a pessoa do Senhor Jesus. E nós não podemos perder a oportunidade. É maravilhoso quando Jesus aparece na igreja. É maravilhoso quando o Senhor está presente. Quando nós sabemos que Ele fará uma visita extraordinária num dos cultos, num dos momentos, a visitação do Senhor presente. Olha, Tomé perdeu a oportunidade de ver Jesus. Não perca a oportunidade de ver Jesus. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não perca a oportunidade de sentir a presença do Mestre, o nosso Senhor maravilhoso. Tomé, o texto diz que ele não estava. E ele perdeu. Jesus estava ali. E veio e se pôs no meio deles. Mas, o que mais que Tomé perdeu? Tomé perdeu a bênção de paz. Jesus veio e disse: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. E depois o texto diz que e Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. O que Tomé perdeu? Tomé perdeu a bênção da paz. Olha, se tem uma coisa que nós podemos esperar quando vamos a um culto, é a paz de Cristo, que excede todo entendimento. A paz de Cristo que guarda o meu e o seu coração. E nesse momento em que Jesus se encontra com os discípulos, Tomé não está. E por não estar, ele perdeu. E perdeu o quê? Perdeu a bênção da paz. Por duas vezes, Jesus disse: a paz esteja com vocês. Você tem paz? Você goza de paz na noite de hoje? Jesus está aqui, usando-me para falar ao seu coração que o único que pode trazer paz a você é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você tem paz? Você quer receber esta paz?
Lembra quando cantávamos um cântico e dizia: esta paz que eu sinto em minha alma, esta paz. Jesus vem para trazer paz, mesmo no tumulto como nós estamos vivendo. Aliás, o Senhor é especialista de trazer paz no meio do caos. Você pode imaginar no primeiro século, quando os cristãos estavam sendo colocados na arena, os leões vinham comê-los e eles oravam, cantavam. A paz do Senhor ao enfrentar aquele problema. Dessa noite, olha, não perca a paz. Tomé perdeu a paz. Perdeu. E me entenda que ele não estava presente na hora que Jesus disse: paz esteja com vocês. Mas não foi só isso que Tomé perdeu. Nós encontramos que Tomé também perdeu, olha, a revelação do corpo ressurreto do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o verso de número 20 do capítulo 20 de João, mostrou-lhe as mãos e o lado. Olha, Jesus mesmo mostra, ele perde a revelação do corpo ressurreto de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, que nós não venhamos a perder, como Tomé perdeu, a revelação, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, nos fortalecer cada dia mais na fé do Senhor. Que tudo que tem acontecido nesses tempos não venha fazer com que você e eu percamos a revelação do Senhor, venhamos a enfraquecer na fé. Aqueles discípulos estavam trancafiados por causa dos judeus, o texto diz, com medo dos judeus. Imagine Jesus chegando, as portas nem sequer fizeram o ruído. Jesus se põe no meio deles, e ao se pôr no meio deles, o texto nos revela que ele se apresenta e mostra o corpo ressurreto. Eu tenho a certeza que naquela noite eles encheram de fé. Viram que era Jesus por causa do lado, das mãos, e ele apresenta isso. Que alegria ver que aquele que foi pregado na cruz agora está vivo. Não só está vivo, mas está no meio deles, junto com eles. Que maravilha! Não podemos perder a revelação do Senhor nesses dias. Mas o que mais Tomé perdeu? Tomé perdeu também o pronunciamento, um dos pronunciamentos mais importantes. Não é o pronunciamento do presidente da República. Às vezes ouvimos, olha, o presidente vai pronunciar. Não, o pronunciamento mais importante foi o pronunciamento da grande comissão. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Esse pronunciamento é tão poderoso que depois que ele foi feito, a palavra de Deus vem sendo exposta, falada, pregada, anunciada por mais de 2000 anos. Firme, pronunciamento que fez a diferença, dizendo, olha, agora eu envio a vós. E nesse pronunciamento
encontramos que os discípulos tomaram e a palavra chegou para nós hoje. E quando nós fazemos esse pronunciamento, podemos ter uma certeza de mudança, de transformação, de paz, de gozo, de alegria, de direção. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar de falar do pronunciamento. Algumas vezes, eu mesmo, quando ouvi que o presidente, no passado, iria falar, hoje à noite teremos um pronunciamento do presidente. Logo ficamos com os ouvidos atentos. Mas o pronunciamento que faz a diferença é o pronunciamento realizado por Jesus, quando ele se coloca com os discípulos. Mas Tomé perdeu. Talvez você também tenha perdido o pronunciamento e pensa que religião, igreja, culto é tudo para você. Olha, Jesus morreu por você, mas Ele também enviou você. Você e eu somos enviados. Temos um grande pronunciamento, uma grande comissão, que é falar do Senhor. A sexta lição especial é que Tomé perdeu a oportunidade de ter sua fé fortalecida. O texto diz que diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. E ele lhes respondeu: se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a mão ao lado, de maneira nenhuma crerei. Tomé perdeu a oportunidade de ter a sua fé fortalecida. Olha, o fato de estarmos toda noite olhando para a palavra de Deus é para que a sua fé seja fortalecida. Em meio à pandemia, em meio aos problemas, em meio às enfermidades, às lutas, às mortes, que a sua e a minha fé possam ser fortalecidas em nome do Senhor. Tomé perdeu a oportunidade de ter a sua fé fortalecida e disse: olha, se eu não tocar, eu não vou crer. E por último, nós encontramos que Tomé perdeu o assopro do Espírito Santo. O verso de número 22 diz que, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nesse encontro em que Jesus está ressurreto, ele então sopra o Espírito sobre a vida dos discípulos. Tomé perdeu. Deixe-me fazer outra pergunta a você. Você já recebeu o sopro do Espírito de Deus sobre a sua vida? Você já teve a experiência do batismo com o Espírito Santo? Você já foi tocado? Nós falamos na teologia sobre a segunda obra da graça. A primeira é a nossa conversão, mas a segunda é o nosso batismo com o Espírito Santo. Você já foi tocado com o Espírito Santo de Deus? Você já recebeu a unção do alto? Você já teve o privilégio de ser sacudido no seu interior por aquilo que o Espírito de Deus é capaz de fazer na sua vida? E olha, antes de você pensar em algo sobrenatural, o Espírito nos dá força para vencer o pecado. Antes de você pensar assim: olha, eu quero ter uma experiência sobrenatural, olha, o Espírito vem sobre a nossa vida e a primeira coisa é que nós podemos dizer ao pecado: não, posso não pecar mais, porque o Espírito de Deus está sobre
a nossa vida. E nós podemos vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a carnalidade. Você já recebeu esse Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Tomé perdeu. Ele não estava naquele culto de portas fechadas. Parece até dias de hoje, não? Tem que fazer live de portas fechadas, culto de porta fechada. E naquele momento, algumas coisas extraordinárias estavam acontecendo. Que coisas eram essas? Comunhão, oportunidade de ver Jesus, a bênção da paz, a revelação do corpo ressurreto de Jesus, a grande comissão, a oportunidade de ter a fé fortalecida e ainda o Espírito Santo sendo soprado sobre os discípulos. Nessa noite, você já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? Não estou dizendo se você é membro da igreja. Também não estou dizendo se você é dizimista, se você é ofertante. Não é isso. Eu estou falando da obra do Espírito Santo. Ele foi, mas ele deixou o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos ser fortalecidos por Ele. Tomé perdeu tudo essas coisas e disse: olha, se eu não tocar, eu não creio. Eu preciso tocar. Trocar nas mãos, no lado, e então eu vou crer. Tomé perdeu um encontro sobrenatural e que eu e você não venhamos a perder aquilo que Tomé perdeu, mas que possamos, em nome de Jesus, receber a paz, a grande comissão, a oportunidade da revelação. Podemos ter a nossa fé fortalecida e que o Espírito de Deus possa estar sobre nós e a paz sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma vez estar na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder nada daquilo que Tomé perdeu. Ó Deus, que possamos ser tocados pelo Senhor de maneira extraordinária. E em nome de Jesus, que Tu venhas sobre a nossa vida. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha, quero aqui dar um alôzinho. Várias pessoas estão junto conosco. Ritinha, um abraço. Vilma, boa noite. Vilma. Lana, manda um abraço ao meu amigo Lana, seu marido. Ah, irmã Luzia, olha, manda um abraço ao Bugrino aí, viu? A Terezinha, minha tia, também a minha outra tia Aparecida, também a nossa Maria Luísa, Deus abençoe. Dona Lurdinha, não foi possível estarmos juntos, mas mandamos um abraço para a irmã como você pediu. Irmão Bolívar, aquele abraço, manda um abraço à Dona Lúcia, em nome de Jesus, viu? Que o Senhor possa estar sobre a vida de vocês. Dona Heloísa, Dona Heloísa, às vezes eu não falo da senhora, mas sempre estou vendo que só está juntinho. Dona Cacilda, desculpa o atraso, dormi, que gostoso, dorme em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de nós, em nome de Jesus. Pode nos ver depois no YouTube, quando eu colocar a mensagem, tá ok? Cris, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conforte e console o teu coração, viu, Cris? Em nome do Senhor. Mãezinha querida, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.
Giovana, aquele abraço carinhoso. Patrícia, dá um beijo nos meninos. Saudade daqueles meninos, hein? Você precisa dar o testemunho aí de como o olho está recuperado, hein? Um abraço para o Robson também, em nome do Senhor Jesus. E a dona Maria Luísa continua pedindo oração aí para o Paulo, pelo Danilo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar pelo nosso país, pelos médicos, pelos enfermeiros. Precisamos orar pelo pastor Amarildo mais uma vez. Temos boas notícias, que ele já foi extubado, está se recuperando, mas precisamos clamar ainda pela vida dele, também da mãezinha dele, Dona Terezinha. Estarmos orando pela Conceição, que o Senhor possa fortalecer em nome de Jesus. A Suzy, que o Senhor possa tirar aí toda essa infecção produzida pelo Covid, em nome do Senhor Jesus. E vamos falar com o nosso Deus. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que Teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Ó Jesus, clamamos agora pela vida do pastor Amarildo, Conceição, Dona Terezinha, Deus, pelo Paulo, pelo vizinho Danilo, da irmã. Também nós oramos e clamamos agora, Senhor, por cada médico, enfermeiro, atendente. Clamamos pelo nosso país, pela liderança do nosso país. Clamamos agora, Pai, pela vida em especial da nossa irmã, ó Deus, Jean, que perdeu a sua mãezinha no dia de hoje. Que o Senhor conforte, console o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha de uma maneira muito especial sobre cada um daqueles que estão assistindo, e que esta mensagem possa nos incentivar, ó Deus, a permanecer em comunhão a cada dia, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Olha, eu vou encerrar hoje contando a historinha, e a historinha é Morreu Trabalhando. Conhece essa, não? Morreu Trabalhando. Diz que os gerentes de uma editora estão tentando descobrir por que ninguém notou que um dos seus empregados estava morto, sentado à sua mesa há 5 dias, antes que alguém perguntasse se ele estava bem. Era Jorge, 51 anos, que trabalhava como verificador de texto em uma firma de Nova York. Há 30 anos. Sofreu um ataque cardíaco no andar onde trabalhava. Andar aberto, sem divisórias, com outros 23 funcionários. E ele morreu suavemente na segunda-feira, mas ninguém notou até o sábado seguinte pela manhã, quando um funcionário da limpeza o questionou porque ainda estava trabalhando no final de semana. Seu chefe, o editor, Elliot, disse: o Jorge era sempre o primeiro para chegar todo dia no trabalho e o último a sair no final do expediente. Ninguém achou estranho que ele estivesse na mesma posição o tempo todo e não disse nada. Ele estava sempre envolvido no trabalho e o fazia sozinho. A autopsia revelou que ele estava morto. A autópsia revelou que ele estava morto e fazia um bom tempo. Foi ataque cardíaco. Ironicamente, Jorge, verificando os manuscritos de um livro médico, quando sugestão, de vez em quando, balance a cabeça dos seus colegas de trabalho. Tenha certeza que eles estão vivos. Moral da história: não trabalhe demais.
Ninguém nota você quando você trabalha demais. Tem gente que se orgulha de trabalhar demais. Não deve ter orgulho. O nosso corpo não aguenta. Precisamos de calma, tranquilidade, tudo dentro do seu tempo. Senão, você morre e ninguém nota que você já morreu. E que você e eu possamos ter uma noite de paz depois dessa historinha. E que amanhã vá devagar, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você. Até mais!